chegamos na terra de Vera Cruz, Cris. Logo depois de avistarem o Monte Pascoal, os portugueses precisavam de o quê? De um lugar para criar e começar esse país. Mas para isso precisava ser um porto seguro para atracarem as caravelas. A terra-mãe do Brasil é o nosso destino de hoje. Nosso check-in é nessa joia da Bahia, um dos destinos mais procurados por turistas do Brasil e do mundo. Todo brasileiro já ouviu falar desse lugar. Ou já veio. Ou já veio. E se você ainda não conhece, a gente vai te apresentar ele no programa de hoje. Sejam bem-vindos a Porto Seguro. Lucas, quando o homem chegou na Lua, qual foi a primeira coisa que ele fez? Eles colocaram uma bandeira para marcar que aquele território agora era deles. E será que isso foi só quando chegou na Lua ou esse hábito já é mais antigo? Esse hábito já tem 523 anos se a gente for contar pela história do Brasil, porque a gente está agora no Marco do Descobrimento, que é onde Pedro Álvares Cabral chegou, colocou essa pedra e disse: essa aqui é a terra de Vera Cruz, que agora também é nossa, no caso Portugal, que foram os nossos colonizadores. Essa aqui talvez é a primeira edificação do nosso país, por mais que seja só uma pedra. Certamente, mostra todo o domínio da coroa, domínio português, que chegou aqui desbravando essas terras, colonizando, querendo catequizar o seu povo, que era a aldeia Pataxó, e o resto da história a gente já conhece bem, né? Fizeram coisas que se reflete até hoje na nossa sociedade. Claro, veio progresso, veio questões positivas, mas também muito a se pensar e a se rever nessa história. Muita reparação em dívida. Os portugueses chegaram aqui e tomaram as terras que, querendo ou não, já tinha dono, né? A tribo Pataxó, que a gente vai visitar nesse episódio, estava aqui quando eles chegaram. O Brasil não foi descoberto. Não foi descoberto. O Brasil foi roubado. Mas a nossa história, se a gente for parar para pensar, começou nesse quadrado aqui que a gente está. E com a chegada dos portugueses também chegou a religiosidade do país e da corte portuguesa. E essa igreja foi fundada em 1507, Igreja Nossa Senhora da Pena. Essa aqui foi a segunda igreja do Brasil. A primeira que existia aqui foi demolida, mas essa aqui se manteve de pé para que a gente conseguisse contar essa história. E ao lado da igreja tem o cemitério, o casaril que é mantido até hoje, inclusive nas cores originais. E aqui, Lucas, vamos chegar aqui para olhar? Vamos lá. O que é essa aqui? Essa aqui é a primeira cadeia do Brasil, porque não poderia faltar. Senão não seria o nosso país. Não seria. A primeira cadeia. Então tem muitos atrativos históricos nessa região que marca a chegada dos portugueses aqui no nosso país. Estamos agora caminhando aqui pela primeira rua do Brasil e esse aqui foi o primeiro núcleo habitacional do nosso país. Essas casinhas, Cris, como você disse ali atrás, é uma rua tombada pelo IPHAN, então nenhuma mudança pode ser feita, inclusive nas cores das casas que a gente está observando aqui. Então, qual é a sua sensação de estar caminhando aqui pela primeira rua do Brasil? É de arrepiar. A sensação tem uma energia muito forte aqui, né? E tu vê, não é chão batido, não tem calçada, a vegetação ainda é como se a gente tivesse voltado no tempo. Tem algumas que estão fechadas, que de fato tu olha, tu entrou numa máquina do tempo. Algumas funcionam no comércio de souvenirs e lembrancinhas, mas é um lugar imperdível para se visitar. Coloca no teu roteiro. Acho que Porto Seguro é só festa? Só praia? Só praia? Não. Tem muita história e história a ser
vivida, revisitada e sempre falada. Afinal de contas, é a nossa história. Estamos aqui depois que tudo isso aconteceu. E a gente está aqui também para conscientizar as pessoas de que os horrores que aconteceram na época não devem acontecer nunca mais, nem na história do nosso país e nem de nenhum outro. Então fica a reflexão para você que está em casa assistindo. Porto Seguro é a terra-mãe do Brasil. Foi aqui que os portugueses chegaram em 1500, na época do descobrimento. E esse lugar aqui em que a gente está agora remonta um pouco desse período e das pessoas que vieram de Portugal e que chegaram aqui e encontraram os nossos povos originários. É um ambiente que tem muita cultura, muita história e que a gente consegue também relembrar do nosso passado como Brasil, como pessoa, dos nossos ancestrais e, obviamente, das pessoas que já estavam aqui e não só a exaltar as pessoas que chegaram e que dominaram todo esse país e esse continente. No coração histórico de Porto Seguro encontra-se o Museu Epopeia do Descobrimento, um verdadeiro portal para o passado. Aqui, as páginas de história do Brasil ganham vida, contando a saga dos primeiros exploradores que desbravaram esse solo sagrado. Entre relíquias e documentos centenários, somos transportados para uma era de coragem e descobertas. Cada exposição é um elo entre o ontem e hoje, preservando a memória dos bravos que moldaram a nossa nação. Uma visita a este museu é uma jornada no tempo que nos conecta à nossa própria essência. Uma experiência que transcende gerações. Essa aqui em que a gente está agora é uma réplica em tamanho real das naus portuguesas que viajavam o Oceano Atlântico inteiro até chegar nos países em que eles descobriam. Essa aqui é exatamente parecida com a de Pedro Álvares Cabral, quem descobriu o Brasil. Para vocês terem uma noção da grandiosidade desse barco, eu fico imaginando os indígenas, os nossos povos originários, aqui na praia, aproveitando um dia de sol, de trabalho e vendo essas coisas gigantescas encostando. Brasil, obviamente, qualquer outro país da época não tinha tecnologia como a que a gente tem hoje e que a gente tem essa diferenciação, a gente consegue saber o que é e entender coisas novas. Agora imagina a cabeça das pessoas na época vendo isso aqui chegar cheio de gente. A expedição que saiu de Portugal para descobrir o Brasil tinha 13 caravelas, barcos, naus, como esse aqui que a gente está agora. Foram 1.500 pessoas e voltaram para Portugal um ano depois que essa expedição começou, só 500. Só para vocês terem uma noção dos perigos que as pessoas que chegaram até aqui enfrentaram. Mas, como nem tudo pode ser maravilhoso nessa vida, nem tudo é rosas, como a gente sempre costuma dizer, enfrentaram muitos desafios, encontraram um país grande como esse, com um povo incrível e que nos ajudou e nos ajuda até hoje a recontar toda essa história. Complexo de lazer Toatoa é parada obrigatória para você que está aqui em Porto Seguro. Além de um restaurante, uma barraca de praia gigantesco com aula de dança e vários outros atrativos que você vai encontrar aqui, você vai se deliciar com essa praia maravilhosa que tem aqui do lado. No litoral paradisíaco de Porto Seguro descobrimos essa que é talvez a barraca de praia mais famosa do Brasil, a Toatoa. É um verdadeiro oásis à sombra das palmeiras e não é apenas uma barraca de praia não, mas um ponto de encontro de culturas e energias vibrantes. Com cultura e música envolvente, culinária autêntica e um clima descontraído, o Toatoa Beach Club é onde a alegria encontra a serenidade à beira do Oceano Atlântico. É uma experiência imperdível para quem busca a essência calorosa de Porto Seguro, na Bahia. E eu já tô aqui na escuna da Cacau Tour, que a gente vai fazer hoje um passeio de mergulho, pertinho aqui do Recife de Fora, em Porto Seguro. É um passeio bastante seguro, a gente tem bastante instrução antes de fazer isso. Eu tô bastante animado. Bora lá pro fundo do mar comigo?
Acabei de voltar da minha experiência de mergulho e foi simplesmente a coisa mais incrível que eu já fiz na minha vida. A gente desceu mais ou menos 7 metros de profundidade e lá no fundo do mar a gente conseguiu ver uma biodiversidade incrível de animais marinhos, de recifes de corais, de plantas aquáticas. A gente conheceu um pouco sobre o que é de fato aqui o oceano. Os animais passam muito perto da gente, né? A gente acaba nadando junto com os peixinhos. A gente tem ali um momento em que a gente consegue tocar os corais, embora alguns obviamente tenham proteção e a gente não pode tocar. Quando eles estão em pedras, a gente consegue colocar a mão para sentir a sensação de como é. É uma pressão absurda, então quando você começa a descer, o seu ouvido dá uns pipocos assim, você fica ali meio surdinho, e o barulho do fundo do oceano muito característico que a gente ouve o tempo todo. Aqui no barco a gente passa por um momento com diversas instruções. Eles ensinam como a gente vai respirar com o cilindro, alguns sinais com as mãos, já que a gente não consegue falar, pra gente dizer se a gente está passando por algum problema, se a gente não está conseguindo respirar, se entrou água na nossa máscara, entre outras coisas. Tudo muito bem orientado, o pessoal aqui super profissional. Dá um medinho na hora que a gente pula na água pela primeira vez. Eu pelo menos estou acostumado a pular no oceano, mas nunca descer no fundo. Então quando a gente pula aqui, que a gente começa a sentir que vai acontecer a descida, dá um medo, mas o pessoal aqui, os instrutores foram todos maravilhosos, nos acalmaram, nos ensinaram ali de fato a respirar com o equipamento, e quando eu menos percebi, eu já estava lá no fundo do mar, aproveitando essa experiência maravilhosa que a gente viveu no check-in de hoje. Olha, a gente chegou num lugar muito legal aqui na Passarela da Cultura de Porto Seguro, e a Gláucia vai me contar uma história, uma curiosidade disso daqui. Essa fonte luminosa, né, faz uma homenagem, uma referência a uma índia, que é a Índia Inayá. Inayá teve uma relação de amor, né, um português se apaixonou por ela, viveram um romance, e em um dado momento ele decidiu que era hora de voltar para Portugal. E assim fez, foi. Quebrou, partiu o coração da pobre Inayá. Deixou Inayá com o coração partido. Ela sofreu muito quando ela entendeu que de fato ele não voltaria. Numa noite de lua cheia, ela decide então se atirar ao mar e tentar encontrar o amor da vida dela que tinha partido. Então, depois desse dia, desse mergulho no mar, ninguém nunca mais a viu. Então dizem, vemos Inayá nas estrelas, na luz de luar, nas noites de lua cheia, mas na verdade ela nunca mais voltou. Uma história bonita de contar, mas que não tem nada de bonita, né? É um amor sofrido, né? Um amor sofrido, do jeito que o brasileiro gosta. Do jeito que o brasileiro gosta. E chegamos aqui agora na Passarela da Cultura, que é um ambiente mais tradicional para compras, para passeios, para beber aquele drink. Isso, aquele momento do happy hour, para vir à noite fazer um lanche ou fazer um jantar elaborado, fazer as compras, né, artesanatos regionais. São em torno de 2 a 3 quilômetros, lojinhas, barraquinhas, barracas com comidas típicas, doces. Então, assim, um lugar muito democrático. Sim, porque vai ter da tapioca, do tabuleiro, da comida de tabuleiro, até restaurantes que são bistrôs com cardápios elaborados e cartas de vinhos. Então... legal. Então, ó, aqui é o lugar em que você vem para levar aquela lembrancinha para casa e para se divertir enquanto estiver aqui em Porto Seguro, obviamente, né? Sim. E também aqueles que gostam tomar uns bons drinks. Agora eu quero que você me conte por que Passarela da Cultura. Já teve outros nomes, né? Quem veio antes vai lembrar como Passarela do Álcool. Só que atualmente é da Cultura porque realmente faz sentido. É aqui onde acontece nosso circuito de São João, nosso circuito de carnaval, nossos eventos culturais, nossos eventos gastronômicos. E aí agora foi batizada pela gestão atual como Passarela da Cultura. Venha para Passarela da Cultura, galera. E no próximo bloco continuaremos nossa aventura em Porto Seguro e vamos atravessar para o outro paraíso chamado Arraial da Ajuda. Não saia daí, o check-in volta já já. Prepare-se para a aventura da sua vida. Em abril do ano que vem, embarque numa expedição inesquecível comigo para Porto Seguro, na Bahia. Imagine só, visitaremos juntos praias paradisíacas de águas cristalinas com aquele sol perfeito para relaxar. Porto Seguro é mais que um destino, é um verdadeiro pedaço do paraíso brasileiro, nossa terra-mãe.
Você vai conhecer comigo as famosas praias de Taperapuã, Trancoso e Arraial da Ajuda e a famosa Vila de Caraíva. Mas não para por aí. Vamos explorar juntos a rica história da cidade, visitar o centro histórico com suas casas coloridas e igrejas seculares e, claro, experimentar a deliciosa culinária baiana. E não podemos esquecer da animada vida noturna na passarela do samba, com muita música, dança e alegria. Essa expedição é muito mais do que uma viagem, é uma oportunidade de criar memórias inesquecíveis ao lado de pessoas incríveis e eu estarei lá junto com você. Você pode participar do nosso grupo exclusivo em parceria comigo e a Genial Tour, que preparou uma experiência personalizada em que você vai trazer na mala diversos momentos especiais. Não perca essa chance de descobrir as maravilhas de Porto Seguro de forma única e divertida. As vagas são limitadas, então entre já em contato com o time da Genial Tour e garante seu lugar. Porto Seguro nos espera. Bora comigo? No último bloco, chegamos na terra-mãe do Brasil, Porto Seguro, e fizemos um mergulho incrível em Recife de Fora. Mas continue com a gente que tem muito mais. Sob as algas calmas do rio Buranhém, acolhem o viajante uma breve travessia que nos leva a um paraíso quase intocado. Em Arraial da Ajuda, cores vibrantes e uma energia contagiante esperam por nós. E aqui tem uma grande manifestação de fé com essa vista linda do Arraial da Ajuda. Os devotos da Nossa Senhora da Ajuda deixam aqui as fitinhas e fica uma grande decoração. Os turistas aproveitam para tirar fotos e visitar aqui esse mirante. Mas na verdade a energia que vibra aqui, ela é diferente. Tem fé, tem oração e muita coisa boa a desejar. E ó, gratidão aqui nessas fitinhas e de quebra a vista para esse mar e essa paisagem linda. Parada obrigatória, tá? Aqui em Arraial da Ajuda. Há quem diga que existam dois arraiais da ajuda, o do dia e o da noite. Do dia, praia, sol, mar, rios. E aí, eu vim aqui na igrejinha Nossa Senhora da Ajuda. Espero que vocês tenham curtido e esse rolê é muito legal, inclui no teu roteiro aí. A vida noturna de Arraial da Ajuda é muito agitada e é uma das mais conhecidas do Brasil e da região aqui do litoral sul da Bahia. A gente está agora na Rua do Mucugê, que é conhecida como a rua mais charmosa do Brasil. A gente já foi na rua mais bonita do mundo e agora a gente está na mais charmosa. Por aqui a gente encontra artesanato, lojas de roupa, restaurantes, drinkzinhos e é um lugar maravilhoso para a gente se divertir à noite quando estivermos aqui na região de Porto Seguro, na Bahia. Em Porto Seguro, a hospitalidade ganha um novo significado. Nessa cidade encantadora, a estrutura hoteleira é um convite ao conforto e à autenticidade. Com opções que variam de resorts luxuosos e aconchegantes pousadas, cada estabelecimento é uma extensão do calor humano baiano. Descubra o charme único de se hospedar em meio às belezas naturais e culturais, onde o serviço impecável e as imagens deslumbrantes transformam cada estadia numa experiência memorável. Quando os portugueses chegaram no Brasil e viram esse lugar que a gente está, eles disseram que passaram por paredões com cor de fogo. Nada mais eram que as falésias que praticamente decoram a Praia da Pitinga, uma das praias mais estilosas e descoladas do nosso check-in de hoje. Pois é, a gente está em Arraial da Ajuda, um distrito ao lado de Porto Seguro, e hoje a gente vai curtir um dia de praia. Que é tudo que o brasileiro mais quer. Um dia de praia, mas não podemos esquecer de boa gastronomia, bebidinhas, drinks autorais e muito mais. Vem com a gente? Bora! Posturada ela. Boteco do Carlitos. Bar de praia, oh, coisa boa. Musiquinha ao vivo, um peixinho, um petisco
e uma vista linda aqui na Praia da Pitinga. E assim, ó, que a gente... Eu vou apresentar nossa refeição maravilhosa. Dourado, peixe dourado assado, franguinho, saladinha, farofa, arroz. Aqui tem alguns molhinhos. Esse aqui é manjubinha. Pega ali, vai. Ah, vou pegar uma manjubinha pra mim, ó. Chuchô. Isso aqui com uma cervejinha. Que é o que a gente tá fazendo, obviamente. Mas o bar do Carlitos tem outros petiscos, outros preparos. Tem carne vermelha também, drinks autorais, música ao vivo e esse cenário. O cenário já compensa qualquer coisa, né, Cris? Quando estiverem aqui na Praia da Pitinga, em Arraial da Ajuda, é o bar mais tradicional aqui da praia e é parada obrigatória quando você estiver aqui. Lembrando que tem banheiro, chuveiro, que é importante, e toda essa vibe. Pra gente curtir e aproveitar. Há mais de 5 séculos, essas praias testemunharam o marco inaugural da nossa história. Porto Seguro é o berço da história do Brasil, um tributo à rica cultura dos povos originários. Antes de Cabral, essas terras já pulsam com a vida e tradições dos indígenas pataxós. Suas raízes entrelaçam-se com a nossa própria história, trazendo uma herança de saberes e muita resiliência. A preservação e o respeito por essa cultura ancestral são a essência desse lugar. Porto Seguro, celebramos não apenas a chegada, mas também a continuidade da nossa incrível jornada. Acha que acabou? No próximo episódio continuaremos em Porto Seguro e conheceremos a vila de pescadores mais famosa e cobiçada do Brasil, a linda Caraíva. Até o próximo check-in. Tchau!